E se cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de moço. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de uma palavra, Senhor, diante, ó Deus, da Tua noiva. Senhor amado, cada um, Senhor, cada irmã que está aqui nesta noite, cada irmão, ó Deus, deseja, ó Deus, ouvir algo, ó Deus, vindo da Tua boca, Senhor, vindo do céu, Senhor, para cada coração nesta noite. Como nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso amigo fiel e verdadeiro, e que o Teu Espírito Santo se faz presente neste lugar, nós nos colocamos, ó Deus, na posição de servo, de vaso escolhido do Senhor, para que nesta noite nós possamos transmitir e ser fiel naquilo que o Senhor colocar, ó Deus, para nós falarmos. Senhor amado, eis-me aqui, Senhor. Sem Ti, Senhor, não é meu mérito, sem Ti nós não podemos, sem Ti nós não conseguimos. Mas nós sabemos, ó Deus, que há coração necessitado, aleluias, de ser cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, nesta noite, renovo, ó Deus, nós lhe pedimos com toda a humildade e a reverência, Senhor. Que haja, Senhor amado, cura, se o Senhor desejar, porque a Tua vontade é soberana, a Tua vontade excede todas as coisas nos céus e na terra, porque o Senhor é Criador de tudo. A Tua palavra nos diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Portanto, a nossa vida é do Senhor, nós somos do Senhor. E nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui para reabastecer, buscar algo da parte do Senhor, para nossas vidas, Senhor. Assim nós lhe pedimos e te agradecemos. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra conhecida da igreja. Há muitos temas acerca do Espírito Santo de Deus, mas eu quero falar somente aqui de uma palavra que é "e de repente". Então estavam todos reunidos num mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. E ali, como nós lemos no texto aqui, nós vemos que estavam varões judeus de outros lugares, e começaram, ou não entenderam o procedimento, o que estava acontecendo. Por quê?
porque aqueles irmãos reunidos ali naquele lugar começaram a falar nas línguas deles, daqueles que não conheciam a língua dos mesmos que estavam ali. Essa promessa aqui, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vemos que no capítulo 1 foi feita esta promessa. Depois de pouco tempo, poucos dias, a promessa do Senhor também feita em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, Deus falando para o profeta Joel, que haveria um tempo que ele iria derramar do teu espírito, que encheria, ou seja, os jovens iriam profetizar, os velhos iriam ter sonhos. A virtude do Espírito Santo foi derramada naquele lugar. Então começou a obra do Senhor a se expandir. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos um enraizamento na obra missionária. Nós vemos o princípio de uma igreja, a igreja primitiva. Como era a igreja primitiva, como era ser cristão naquela época. Eles só receberam a virtude do Espírito Santo porque havia comunhão, porque havia ali, aleluias, sensibilidade. Eles estavam sensíveis nos ouvidos espirituais. Eles queriam, eles precisavam. Então a promessa foi cumprida. Aleluias. Quando Lucas ele começa a escrever o seu primeiro evangelho, aliás, o evangelho de Lucas, então ele fala ali, tendo muito empreendido ou investido para pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceram. É do conhecimento de todos que Lucas, ele não andou com Cristo, ele foi chamado depois, era o doutor Lucas. E então ele começa, nesse segundo volume, ele começa então apontando para a igreja, um texto que diz, a palavra que diz diretamente para a igreja no começo. Eu tenho certeza que nesta noite, esta palavra aqui vai impactar os nossos corações. Mas nós precisamos querer o Espírito Santo de Deus. Como aconteceu nessa época, nesse tempo, no princípio de tudo, pode acontecer hoje, e acontece hoje. Eu acredito, eu quero acreditar, quero continuar acreditando que o Espírito Santo de Deus vai estar tocando nessa noite, já está tocando nos corações nesta noite, porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor. É bem verdade que, primeiramente, em nosso ministério, em qualquer trabalho de uma igreja, vem a cruz, ou seja, a cruz e o ministério. Não há ministério sem cruz, sem arrependimento, aleluias. E o Espírito Santo de Deus, quando ele visita, quando ele enche uma pessoa, enche a igreja, há um propósito para isso. O Espírito Santo de Deus, ele não somente visita para assim que você seja cheio, fale em mistério, profetize talvez, não, mas para que você venha fazer algo. Há um propósito do Espírito Santo de Deus. Nós lemos a palavra oficial aqui, nós vemos que Pedro e João, quando eles estavam subindo ao templo, chamado Formosa, ali estava aquele coxo, que tinha mais de 40 anos de idade, não sei quanto tempo, ele jazia ali, ele ficava ali. Então, após ele ser cheio do Espírito Santo, então eles começaram a sair, fazer a obra do Senhor, e algo foi acontecendo, porque o Espírito Santo usava eles de uma forma tremenda. O Espírito Santo de Deus colocava palavras na boca deles, colocava fé, convicção. Nós vemos que Pedro, por exemplo, ele foi o primeiro discípulo chamado do Senhor. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, nós vamos ver acerca da pesca maravilhosa. Quando Jesus ele está andando ali à margem do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, então quem ele avista? Pedro e André,
Logo após ele ter caminhado um pouco mais, ele vê Tiago e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu. Então, quero vos dizer nesta noite que Deus, ele tem prazer em encher a tua igreja com o teu Espírito Santo. É por isso que nós caminhamos na presença do Senhor. É por isso que nós somos cristãos. Porque quando nós começamos a olhar no princípio da igreja, como era ser cristão naquela época, como era a igreja primitiva, eles não saíram de Jerusalém antes que se cumprisse a promessa, aleluia, feita pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós vemos nesta passagem é uma passagem de encorajamento para nós. E de repente foram cheios. E de repente, eu quero vos dizer, o que você está precisando? De repente, Jesus Cristo, com a tua infinita misericórdia, com a tua bondade, Ele faz na hora que Ele quer. Ele faz no tempo que Ele quer. Ele faz no momento que Ele quer, porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Não somente hoje, não somente ontem, não somente amanhã, mas nós precisamos todos os momentos. Então, de repente, Ele muda a situação, de repente, Ele abre uma porta que está fechada, porque Ele é poderoso para fazer. O que o homem não pode fazer, o que a mulher não pode fazer, como eu disse no começo, Jesus Cristo faz. Ele é especialista em mudar aquilo que o homem olha, acha que não tem jeito, que a mulher olha, acha que não tem jeito. Eu falo isso sem medo de errar, foi assim na minha vida. Quem me vê hoje, tem até um hino que fala, quem me vê assim cantando, pensa que todo o tempo só foi alegria, aleluias, mas não foi. Quando eu olho para a passagem de Gênesis capítulo 28, quando Jacó ele teve aquela visão do Senhor na escada chamando, o que traz para nós de aprendizado? É que o Senhor chamava Jacó ali, degraus para subir. Então há degraus para nós subirmos nas nossas vidas, tanto no ministério e tanto na vida secular. Há degraus para nós subirmos, mas tudo quando você está na direção de Deus, quando você está na direção do Espírito Santo de Deus, na hora, no tempo dele, no momento dele, você chega. Aleluias. Então, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, uma certa feita no começo, eu estava ali, uma irmã missionária pregando aqui, ela olhava assim, apontava assim, irmão, eu vejo o irmão subindo degraus. Aí eu olhei para trás e falei, não é comigo. Não, é com você mesmo, irmão. Eu falei, vou subir degrau na obra, trabalhando de pedreiro, vou subir os degraus da escada. Eu até pequei pensando isso, falei, meu Deus, eu estava ali, nem sabia o que eu queria, na verdade. Nem tanto que eu fiquei 6 anos na igreja sem me batizar. Perdi bastante tempo. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, Ele me deu vários livramentos de acidente na obra, caí do andaime, não foi uma vez, foi várias vezes, mas nunca quebrei uma perna, aleluias. Deus tem te dado livramento, Deus ele nos dá livramento que nós não vemos muitas das vezes, livramento dirigindo no trânsito, livramento andando. Uma certa feita eu estava andando numa rua, tinha umas árvores assim pequenas, eu ouvi o barulho de uma moto, vinha vindo assim, eu falei, não, eu vou sair daqui, eu vou encostar bem, né? Assim que eu encostei, aquela moto passou ali onde eu estava. Falei, meu Deus, eu não mereço, mas o Senhor tem nos dado livramento. E o Espírito Santo de Deus, sai daí, falou no meu ouvido. E quando eu olho para a minha vida assim, eu falo, meu Deus, o Senhor tem tido misericórdia. Porque quando eu vejo de onde eu saí, quando a minha mãe falava, você não tem jeito, meus pais falavam, você não tem jeito,
Mas Deus, Ele nos resgatou. Ele pegou aquele que estava lá, muitos passavam a passo largo, falava, não, esse não tem jeito, eu nem vou falar de Jesus para ele. Mas Deus, Ele estendeu as mãos poderosas. Quanto de vós que está aqui nesta noite, que foi resgatado, foi tirado do lamaçal do pecado, é por isso que está servindo a Cristo, está andando com Cristo, está sendo cristão, ser cristão, andar com Cristo, aceitar aquilo que Ele tem colocado para nós, que Ele tem ordenado. E o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado em nossos corações de alguma maneira, que Ele requer mais de mim, Ele requer mais da igreja. Não é uma palavra exortativa, mas quando eu vos falo que nós precisamos adorar a Ele cada vez mais, independente de bênçãos. Muitas das vezes a adoração ela vem primeiro. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós adoramos a Ele, quando nós oferecemos a Ele um culto racional, que o apóstolo Paulo fala, é um raciocínio, nós estamos tendo um raciocínio. Qual é a razão de nós estarmos na casa do Senhor? Por que eu adoro ao Senhor? Porque nós fomos feitos para adorá-lo. Como eu disse aqui em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. Então, meus amados irmãos, todos vós estão nas mãos de Deus, todos vós são especial para o Senhor. Se eu for falar de nota, que nota que o Senhor Deus dá para mim, 100%, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Senão Ele não daria o teu Filho unigênito, João capítulo 3, versículo 16, que nos diz o texto áureo do cristão, o teu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira, não tem como nós explicarmos tal maneira, não tem como nós explicarmos. Também no Evangelho de João, capítulo 15, ele vai falar para nós que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando nós começamos a falar, você quer aceitar Jesus? A impressão que eu tenho é que nós estamos colocando Jesus como pequenininho. Você quer aceitar Jesus? Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é tremendo. Foi Ele que nos aceitou, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vivemos, é por isso que nós falamos, é por isso que nós andamos, porque se Ele não quiser, nós não somos nada. O profeta Isaías fala que nós somos considerados tão pequenininho perante Deus. Deus, Ele olha para nós como se fosse uma formiga. Se você deparar com uma formiga, você colocar seu pé na frente, a sua mão na frente, ela não pode passar. E se Deus, no seu comando, na sua sala de comando, que comanda o universo, olhar para mim e falar, para, eu tenho que parar. De alguma maneira eu tenho que parar. Porque a vontade é dele, o querer é dele, ele pode me parar a hora que ele quiser. Aleluias. E por isso nós estamos aqui nesta noite, para adorar a Ele, somente a Ele. É bem verdade que tem pessoas que falam assim, mas o pastor não veio. Quem vai pregar nesta noite? O Espírito Santo de Deus. Ele tem uma palavra para mim, tem uma palavra para o teu coração. Pode ser um pregador de renome, mas se nesse dia ele não quiser curar, ele não vai curar. Deus, Ele cura a hora que Ele quer. A cura que eu digo não é somente física, muitas das vezes é uma cura espiritual. Nesses dias, nesses tempos, há muitas pessoas com os corações tristes, por algum motivo. O que está nos impedindo de imitar a igreja primitiva? O que nos impede de nós imitarmos a igreja primitiva? Talvez a tecnologia. Foi Deus que deu sabedoria ao homem. Foi Deus que deu. O diabo não criou, não. Foi Deus que criou.
ele imita. Ele imita a Deus, tudo que Deus fez, a sabedoria que Deus manda para o homem, para a mulher, vem do alto, vem do trono do Senhor. E quando nós falamos de sabedoria de Deus, é porque vem dele. A sabedoria humana, muitas das vezes, é filosofia. A sabedoria do homem é o estudo que o homem estuda, ele busca, precisa estudar. Mas estudar e andar na dispensação da graça. Estudar a palavra, principalmente. Os demais estudos precisam, faculdade, principalmente para os jovens. Eu não estudei, meus familiares não tinham condições, e a gente morava longe, chegou até a 4ª série, primário, meus pais falaram agora, você não pode ir na escola. São 4 quilômetros para andar na beira da linha do trem, na roça. Então, ao decorrer do tempo, nós não estudamos, nós crescemos, mas graças a Deus, que Deus foi nos ensinando, foi nos dando a oportunidade, e nós aprendemos um pouco dentro da obra, fazendo a obra singular, fazendo casa, trabalhando em prédios, nós aprendemos algumas coisas ali, não nosso mérito, como eu disse, e nós estamos, só que nós temos que acreditar nos jovens, por exemplo, quando nós olhamos para os jovens, eu acredito que eles vão ser melhores do que eu acredito que por meio das redes sociais, o meio de comunicação, eles vão crescer, mas também precisa crescer espiritualmente. Aleluias. Quando nós falamos jovens cheios do Espírito Santo, qual que é a visão? O que eles estão pensando realmente? Quem serão os pastores? Quem serão os pregadores da palavra? Quem serão os evangelistas? Os pastores presidentes do amanhã? Aleluias. Qual é a reflexão que eles estão, em que eles estão imitando nós? Qual é o legado que nós estamos deixando? Aleluias. E nós, como servos de Deus, obreiros da casa do Senhor, não é porque nós pedimos, é porque Deus nos chamou. Então nós precisamos ter seriedade na palavra e falar somente o que está escrito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele enche para uma finalidade, ele enche para uma grande obra. Quando os discípulos saíram ali, começaram a caminhar, começaram então Deus usando eles para curar. Pedro e João, como eu disse, e seguindo a Bíblia, ao descorrer da Bíblia, nós iremos encontrar Deus usando os discípulos ali para operar milagres, sinais, porque a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que nós podemos fazer algo maior do que Jesus fez. Por quê? Pelo tempo que nós temos. Jesus esteve nessa terra, o qual seu ministério 3 anos e meio, ou quase 3 anos e meio. E quando nós começamos a olhar para os feitos de Jesus Cristo, os milagres que Jesus Cristo operou, nós procuramos imitar o que Jesus Cristo fez. Nós vemos que Jesus Cristo, na sua própria pátria, na sua própria cidade, ali ele não fez, porque muitos desacreditaram, os seus familiares desacreditaram. Aleluias. Mas nós temos esta oportunidade no dia de hoje, nos dias de hoje, para fazer. Aleluias. Porque Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, mas Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele morreu como homem, mas como Deus Ele vive. Aleluias. Aí quando nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, algo diferente acontece. Quando nós vamos orar para o enfermo, algo diferente acontece. Eu falo com certeza, sem medo de errar, que por várias vezes, quando nós oramos para uma pessoa que ela estava enferma, quando nós falamos assim, eu vim aqui em nome de Jesus fazer uma oração,
A pessoa com os olhos fechados, ela abria os olhos. Muitas das vezes a pessoa no aparelho, ela abria os olhos. Porque Jesus, quando nós falamos Jesus, somente falar a palavra Jesus, algo diferente acontece. Eu creio, eu peço ao Senhor que aumente a minha fé, que acrescente a nossa fé, para que nós venhamos acreditar mais e mais. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Quando Ele faz uma promessa, a promessa do nosso Deus é imutável. Deus não muda, é nós que mudamos. Por que muitas das vezes nós não recebemos? Porque nós mudamos. Aleluias. Mas Ele não muda. Jesus Cristo não muda. O Espírito Santo de Deus, Ele não muda. Aleluias. Mas muitas das vezes nós mudamos. Muitas das vezes nós saímos da posição. Muitas das vezes nós saímos tipo da fila, e o outro vem, recebe a bênção, recebe a vitória, e nós ficamos para trás, porque nós saímos da posição de receber. Para receber nós temos que estar preparados também, aleluias, tapar as brechas, porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso desejo. Muitas das vezes nós usamos um chavão dizendo assim: mas Senhor, faça a tua vontade. Mas é a minha vontade, eu tenho que se expor. A minha vontade, eu tenho que falar com o Senhor. Senhor, eu quero, eu preciso, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor, que alguém da minha família que está afastado, que venha, aleluias, ter com Jesus, que venha se converter. Porque a palavra do Senhor diz que a alma tem muito valor, vale mais do que um mundo inteiro. Aleluias. Então, quando nós olhamos para nós podemos ver, medir o valor que nós temos para o Senhor. Nós temos um grande valor para o Senhor. Mas os inimigos das nossas almas, ele tem querido apagar isso da nossa mente. Ele tem tentado tirar isso do nosso conceito, o nosso conceito de valorização. Muitas das vezes tem colocado nos corações que a pessoa não tem valor, tem colocado nos corações que a pessoa, aleluias, se sente rejeitada muitas das vezes, porque o inimigo ele tem colocado divisão, ele tem colocado esfriamento espiritual. Como eu disse aqui na sexta-feira, se nós olharmos para o Mateus 24, nós vamos ver vários sinais, 20 sinais acerca da vinda de Cristo. Nós iremos encontrar 20 sinais acerca da vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. E quando Ele vier? Nós não sabemos o dia e nem a hora, no abrir e no fechar de olhos. Ante a última trombeta, a trombeta soará. E o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir para com Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Você pode quebrar um protocolo nesta noite. Você pode glorificar ao Senhor Jesus. Não é a minha pessoa. Como o Espírito Santo encheu aqui, escrito no Atos dos Apóstolos que nós vemos, nesta palavra, Ele pode encher nesta noite. Ele pode te dar renovo. Ele pode curar através desta oração que nós iremos fazer agora. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar aqui. Aleluia. Está aqui o irmão Darcy, o irmão Benedito, José Benedito. Alguém deseja receber uma oração aqui na frente? Vamos fazer uma oração de fé, acreditando que neste momento pode acontecer algo sobrenatural nesse lugar. Aleluia. Eu estou falando porque eu tenho certeza que há pessoas que veio nesta noite, até pensou, não vou, mas veio. Você está aqui. Se você está aqui, aleluias, não foi assim, eu vou lá somente, porque Deus tem algo para realizar na tua vida. Deus quer te renovar nesta noite. Aleluias. Deus de poder santo. Irmão Darcy, por favor.
Deus de poder santo. Oh, glória a Deus. Soberano, maravilhoso Deus, Deus de poder e glória, médico dos médicos, Deus das causas impossíveis, advogados, advogar, aquilo, ó Deus, que a medicina não pode dar jeito, aquilo, ó Deus, que os advogados da terra não conseguem fazer, mas o Senhor pode, porque o Senhor é soberano. Todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. Todo o poder nos céus e na terra está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus grande, tremendo, amigo, fiel, verdadeiro. Aqui nesta noite, ó Deus, esse momento, o Senhor, ó Deus, possa estar tocando em cada coração, Senhor. Se o Senhor, ó Deus, desejar neste momento a renovar, batizar no Teu Espírito Santo, assim seja feito, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, nesta noite. Assim, Senhor amado, nós lhe pedimos, ó Deus, e queremos Te agradecer, porque nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te fazer um convite. Há alguém em nosso meio que ainda não veio para Cristo, por algum motivo, talvez se distanciou. Alguém assim que talvez se falou assim, por enquanto não, ainda não. Há alguém em nosso meio que deseja mudar um passo, ir de encontro a Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo trabalhar na tua vida. Aceitar a Ele, como eu disse, não tem nem como nós falarmos, mas no sentido de aceitar é falar, eu aceito as condições que o Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor me mandar fazer, porque o Senhor é que manda, é Ele que manda, nós não mandamos nada, nós não podemos nada se Ele não quiser. E se nós entregarmos, se entregar a Ele, entregar as nossas vidas a Ele, Ele pode fazer algo, não somente na tua vida, mas na vida da tua família. Há alguém em nosso meio? Graças a Deus. Que não tem, que Deus possa conceder uma outra oportunidade.